momentâneo. Quando alguém faz essa proposta para você, não aceite, rejeite, fale, isso não é para mim, eu não quero isso, isso não é para a minha vida, isso não faz parte da minha vida, porque eu decidi servir Jesus. Tenha uma convicção na vida para não ser enganado. Eu sou de Jesus, eu tenho uma aliança com o meu Senhor. Se você tem essa convicção, dificilmente você será enganado. Quantos estão me entendendo, irmãos? É essa convicção que precisa sustentar você. E que todos os dias surgem propostas de engano, inclusive como cristãos, batem na sua porta, querem ensinar para você uma conversa que não é de Deus. Existe no meio evangélico hoje uma ideia de que você tem que pagar o preço. Quem já escutou isso? Tem que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço para a salvação. Parece bonito de ouvir. Tem música gospel que os irmãos saem até no sapatinho quando escuta falar que tem que pagar o preço. Meu irmão, você não tem que pagar preço de nada, o preço já foi pago. Um evangelho que vier pregar, que desqualifica, que minoriza, que simplifica, que inviabiliza, como que é a palavra? Que desqualifica o sacrifício de Jesus, isso é maldição, é anátema, diz a Bíblia. Pode vir um anjo falar isso para você. E tem gente que aceita. Ela é enganada. Tem gente que bate na sua porta e fala, não é Jesus, é Jeová. E a pessoa recebe ele para dentro de casa, todo sorrateirinho, vamos ver Bíblia. O engano, porque ali na frente está um ignorante, que acha que Deus é uma coisa só. Não, meu irmão, a minha Bíblia ainda diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém que trouxer alguma coisa diferente, isso aqui é engano, é anátema, é seita, é heresia. Alguém me entendeu? Seja esperto, e mais do que esperto, seja sábio, tenha sabedoria. Eu estou há 20 anos servindo a Deus para valer, eu nunca encontrei um desses para querer conversar comigo. Parece que eles veem, parece que eles descobrem. Quando bater na sua casa, põe para dentro, fala, primeiro nós vamos começar a orar. Irmão, taxa-lhe fogo. Não, primeiro, depois você vai falar, agora nós vamos orar. Senhor, tira do engano, desvenda, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. E fala um Jeová para manter ele preso ali, porque ele gosta que você fala Jeová, né? São com boas intenções? São, presta atenção, não é para maltratar as pessoas. Tem boas intenções? Tem. Mas estão enganados. Estão enganados. É tudo irmão, pastor, coisa nenhuma. Pode ser primo. Porque assim, porque o Evangelho de Jesus não tem denominação. Fala amém, igreja. Evangelho de Jesus Cristo não tem denominação, gente. Não tem. O diabo, ele consegue enganar desapercebidos e distraídos. Só que quando Filipe começa a pregar, os distraídos, os ignorantes, homens e mulheres, a Bíblia diz que eles começaram a receber. E foi tão forte, olha para mim, gente, foi tão forte, que Simão o mágico se converteu. Não, você não entendeu. Eu quero dizer para você que quem engana pode se converter, então nós não podemos desprezar essa pessoa. Agora, eu tenho que ter sabedoria e discernimento para não cair no engano dele. Estamos sujeitos a ser enganados todos os dias? Sim, estamos. Mas nós não podemos permanecer na ignorância quando o Senhor abre os nossos olhos. Quando diz que ele enganava uma cidade inteira, gente. Não se mantenha na ignorância, não se mantenha na ilusão de achar que você é uma cristã, presta atenção, porque você tem uma função nessa igreja, ou em qualquer outra. Não caia na ilusão de achar que porque você tem certa condição financeira, você está salvo, tá não. Não caia na ilusão de achar que porque você tem um emprego, você está seguro.
emprego pode acabar amanhã, sim ou não? O patrão pode falir, sim ou não? Pode te mandar embora. A nossa segurança está em Jesus. Isso sim, não é engano. Qual é a sua segurança? Esses dias, eu vi um vídeo na internet, onde uma pessoa está andando num lugar onde tem um penhasco, e é de vidro. Quem viu isso? Aí de repente, um dos vidros é uma tela de LED, e ela começa a rachar, mas na verdade é uma imagem. Irmão, eu assustei, que se eu tivesse ali, acho que eu tinha me segurado, nem você entendeu, né? Porque o que ele viu, entrou dentro dele um engano. Então, de um engano tão simples, até um engano mais terrível, irmãos, o pior deles, é achar que eu vou para o céu. Presta atenção, essa é forte. É de achar que eu serei arrebatado, que eu vou para o céu por conta da minha justiça própria. Eu faço coisas boas, eu sou honesto, eu sou fiel ao meu cônjuge, sou fiel aos meus filhos, eu trabalho, não faço mal a ninguém, por isso eu sei que Deus não vai me deixar aqui na terra. Lascou. Isso se chama justiça própria. E para Deus, a sua justiça própria se chama trapo de imundícia. Porque só o sacrifício de Jesus tem o poder de te colocar na eternidade. E é tão simples. Foi isso que Filipe ensinou. Filipe ensinou o Evangelho. E as pessoas receberam o Evangelho. Tirou Simão da ignorância em que ele próprio se enganava. É o auto-engano. Não se conforme. Para ser um cristão genuíno, eu não estou falando de perfeição, gente. Não tem como ser perfeito sem o sacrifício da cruz. Mas quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu começo a andar nos ensinamentos de Jesus, Ele começa a consertar o que está errado. Ele começa a reparar. Eu gosto da palavra restaurar, que é estabelecer o estado original. Você nasceu para ser de Deus. Você veio de lá e para lá você voltará. Aleluia. É isso. Filipe levou isso para aquele povo. O povo saiu do engano. E a vida daquelas pessoas mudou para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua vida mudou. Você não é um frequentador de um auditório que se fala de Deus. Porém, a verdadeira manifestação de um cristão não é aqui dentro, ouvindo o pastor pregar, orando com o pastor. Não, a verdadeira manifestação é amanhã lá fora, onde você trabalha, onde você estuda, lá com a sua família, que as pessoas que te conheçam saibam que ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, com quem você conversa, você manifesta Deus. Não, de verdade, gente, você me entendeu? Ele intencionava ser grande. Ele demonstrava isso, mas era medíocre. Medíocre. Eu profetizo um povo sarado, liberto dos grilhões do engano, das escamas das trevas, de alguém que pode, presta atenção, outro engano terrível, é achar que eu posso ser cristão, mas eu posso viver no mundão. E quando eu falo mundão, presta atenção, eu vou explicar para terminar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, ok? Mas presta atenção, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Todo domingo eu oro lá na igreja com os meus pastores, com os meus irmãos. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu me alimento de Deus. Mas quando tem uma festinha, quando tem aquela que desce redondo, eu me solto. Eu me solto. Juntou com a galera, solteiro, casado, não importa. Vai rolar uma cervejinha? Que mal tem? Jesus foi tão bom, irmãos, Ele transformou água em vinho. Ele quer dizer que nós podemos beber. Arruma até versículo bíblico, crente. É viver no engano. Porque quando o Senhor te chamou para ser igreja,
Ele te chamou para ser santo. E ser santo é ser separado. Ele te chamou para ser sal da terra. Ele te chamou para ser luz do mundo. Ele disse, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ele disse, sejam alvas as tuas vestes. Alguém está me entendendo? Pô, se isso não tem significado para você, mas milhares de pessoas estão entre a incredulidade e a fé, entre o frio e o quente, estão aqui no meio. E essas pessoas, talvez eu me refiro a alguns de vocês aqui agora. Essas pessoas estão naquele ponto que o Senhor diz assim, ó, tu não é frio, tu não é quente, eu estou a ponto de vomitar. O que o Senhor está nos ensinando? Eu preciso saber o que significa isso. Eu preciso entender. É quando eu absorvo tudo que é do mundo, eu acho que isso não faz mal. É quando o mundo me olha e não vê sal da terra. Os meus colegas que não professam a mesma fé, eles me olham, mas eles não encontram Jesus na minha vida. Os meus parentes não se convertem, por quê? Porque eles não veem Jesus na minha vida, não veem Jesus no meu palavreado, eles não veem Jesus nas minhas atitudes. Os meus colegas de trabalho não sabem que eu sou de Jesus, porque o meu comportamento não me denuncia, muito pelo contrário, eu faço parte das piadinhas mais sujas que tem na empresa. Quando alguém surrupeia lá na nota fiscal e divide e pega a minha parte, eu pego, só não quero participar, mas eu pego a minha. E a gente vai levando, não consegue separar santo do profano. Não, só quem está me entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Ai, pastor, essa é palavra para domingo? Pai, é domingo o dia que eu tenho a oportunidade de falar com vocês, porque eu tenho uma palavra diferente. Domingo é que a gente se junta, porque amanhã cada um aqui vai pro rala, vai trabalhar e tal, né? Os discípulos de Jesus vão voltar, os que podem, claro, né? Os que podem, que não vão fazer faculdade, mas alguns vão ver a novela, fique com a novela. Alguns vão, né, de repente tem outras coisas para assistir, né? Ah, você está assistindo a série da Netflix, né? Tá. Então, eu sei, fica à vontade, né? Mas amanhã, das 7h30 até as 9h, tem oração aqui na igreja, para discípulos. Pastor, é pecado? Não, irmão, que entenda. O que é pecado? É aquilo que me separa de Deus. E Hebreus capítulo 12 fala a respeito dos embaraços e do pecado que tenazmente nos assedia. Embaraço e pecado. Pecado, todo mundo sabe o que é. Mas o que é embaraço? Já viu isso lá? O que é um embaraço? Faustino, pastor aqui em Dourados, há muitos anos pregou num dos dias que a gente fazia 12 dias de culto. A gente já foi mais crente, né? Meu Deus, 12 dias de culto. E o Faustino pregou um dia daquele e ele disse assim, que as pessoas, eles vão se deixando enredar pelos laços de Satanás. Ele falou, é como uma teia de aranha. Passou uma vez, você vai lá e, né? A teia de aranha, a gente não libera assim? Não, se tiver uma teia de aranha, mas irmão, deixa a teia de aranha dar 50 voltas na sua mão, que eu duvido que você abre ela. Quem já viu isso? É forte. E vai, ó. Foi assim que aconteceu com o nosso irmãozinho Sansão. Ele ficou flertando com o pecado. E nessa noite o Senhor me mostra, todas as vezes que eu prego, irmão, dá vontade de ir lá na pessoa. Tem gente que flerta com o pecado. Sabe o que é flertar? Eu dou uma olhada para a Silmara, ela dá uma olhada para mim, eu faço. E vai flertando. No caso, né? Aí eu flerto com o pecado. Maridão está sem sono, acorda de noite, dá uma olhada para a irmã está assim, ó. Pode ser a esposa também que acordou. Aí ela fica assim, né, não sabe o que fazer. Aí ela sai do quarto, ou ele, tá? Imagina aí, imagina você. Ai, o sono foi embora.
O iludido, o que ele faz? Entendeu? Ele cuida para ver se ela não acordou, ou se ele não acordou, se não tem ninguém observando, e fica. O que pegou ele aqui? O iludido fica ali. Aí por que ele é iludido? Porque ninguém viu. O cônjuge não viu. O pai, a mãe, não viu. Mas aquele que tudo vê. A Bíblia diz assim, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Fala amém, igreja. Mas ninguém me viu, pastor. Ele viu. Você está iludido? Nossa, eu poderia falar tanto, só que o meu tempo acabou. E eu não quero te iludir dizendo que eu já vou acabar. Por isso hoje eu não vou falar nada. Eu acredito que o Evangelho tirou o povo do engano. Oséias disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus tornou a repetir a mesma coisa. Mas Oséias fala assim, porque tu rejeitaste. Nessa noite, ao sair daqui, avalie sua vida espiritual, se você não está no engano. Na virada de ano, e depois, por 2 vezes, eu vi a mesma palavra praticamente o mesmo texto. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Quem leu, quem viu que eu falei isso, depois falei de novo, depois veio o Domício, falou de novo. Viram isso? Deus está dizendo o seguinte, a palavra que Ele me deu na virada do ano, eu escrevi no envelope ali da igreja, e mandei num bannerzinho na virada de ano para muita gente, escrito assim, ó, mais palavra, mais oração, é igual relacionamento com Deus e com pessoas. O que vai nortear o crescimento de uma igreja que não se corrompe, são pessoas íntegras, que chegaram aqui, quem sabe, corrompidas, destruídas, e foram restauradas pelo sangue de Jesus. Fala amém, igreja. O diabo conseguiu entrar dentro da sua casa, e você não está fazendo nada. Como é que eu guerreio isso, pastor? Como é que eu faço, pastor? Você precisa entrar no momento de clamor. O diabo plantou algumas ideias no seu coração. Você precisa sair dessa situação. Porque você acha que está tudo bem. Você acha que está tudo certo. Mas não está. Que o Senhor possa te arrancar dessa situação. Amém, queridos? Que as escamas caiam dos seus olhos. Que você não se conforme. Romanos, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12, no verso 2, que nós devemos renovar a nossa mente. Está dizendo o seguinte, não se acomode ao padrão do mundo, e o padrão do mundo está corrompido. O que era imoral não é mais imoral, agora é legal, é permitido, não tem problema. Antigamente, um escândalo homossexual, meu Deus, era um horror. Agora, se você denuncia 2 homens que se beijam ali na frente, quem vai preso é o denunciante. Vai preso é o denunciante. O mundo está corrompido, mas a igreja de Jesus segue triunfante. Você está nela? Não, de verdade, você está na igreja? Não se contamine com o mundo. Busque todo dia. Busque todo dia. Diz que aqui boa, quando joga ela assim, ela limpa bastante, não limpa? Ela tira as mãos, no branco ali, ela é alvejar que fala, na medida certa, tem todo um critério a ser respeitado, mas joga que boa espiritual na tua vida. Como que é isso, pastor? Palavra, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, até o sarar. Doses maciças. Eu sugiro que alguns cristãos precisam fazer a quimioterapia do Espírito Santo, para arrancar essas cracas que o diabo deixou dentro de você, porque assistia novela, assistia Big Brother, aí absorveu uma cultura toda errada, não tem mais discernimento,
não tem mais discernimento espiritual. O diabo está destruindo seu casamento e você está se conformando, está destruindo a vida da sua filha e do seu filho e você está se conformando. O homem está se destruindo moralmente, perdeu a autoridade espiritual, é um alcoólatra, é um mentiroso, é um drogado, e ele diz que está tudo bem. Está no engano. Não se engane, de Deus não se zomba. Está escrito. E eu não estou aqui falando para você o que eu acho ou o que eu sinto. Eu estou dizendo, está escrito. Vocês já perceberam? Está escrito. Está escrito. Por quê? Porque não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Quem me entendeu, dá um amém. E fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Eu não quero ser um iludido pelo Simão mágico. Eu não quero viver no engano de achar que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. A Bíblia diz que milhares de pessoas, quando disserem assim, está tudo bem, está tudo em paz, haverá repentina destruição. Eu quero estar pronto, eu quero estar preparado para o dia da repentina destruição. Vai acontecer, sendo que eu acredite ou não, vai acontecer. Jesus vai voltar, eu acredite ou não, Ele vai voltar. Todos nós aqui viveremos a eternidade, com ou sem Jesus, mas todos nós iremos para lá. Ah, pastor, eu acredito que morreu, acabou tudo. Que bom para você se foi essa verdade. Só que eu não perdi nada se foi essa verdade, acabou para mim também. Agora, se não for essa a verdade, lá do outro lado você vai se assustar. Por que que eu não obedeci? Por que que eu não criei? Eu quero orar por pessoas nessa noite, que de alguma maneira, essa palavra falou com você. Que o Espírito Santo falou com você. A maneira como Filipe tirou aquele povo da ignorância, foi com o Evangelho de Jesus. Eu quero dizer para você que é um cristão, para você que crê, junto comigo, nós estamos numa caminhada. Eu quero dizer para você que não existe vida cristã sem vida de oração. Não existe vida cristã sem meditação nas Escrituras. Eu sou um pastor, eu amo o que eu sou, eu amo Deus ter me chamado para isso. Embora, às vezes eu me sinto tão impotente. Me sinto derrotado quando eu vejo pessoas que teve a mesma chance que eu tive, e elas desprezaram. A Bíblia diz que um homem muito rico, tinha muito dinheiro, olha para mim aí atrás. Lá atrás, eu estou vendo muita conversa lá atrás. A Bíblia diz que um homem muito rico, chegou para Jesus e perguntou, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele ouviu a resposta de Jesus. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. A primeira resposta foi, cumpre os mandamentos. Ele cumpria todos. Aí Jesus falou, mas te falta uma coisa. Ele perguntou, o quê? Vende tudo que tem. É que Jesus diz que só vai entrar pobre no céu. Essa é outra mentira. Vai entrar no céu todo aquele que recebeu o Senhor Jesus, milionários ou não. Amém? O que não vai entrar no céu é aquele que o Deus dele era Mamon. E você sabia que tem gente que é pobre de marré, que o Deus dele é o dinheiro. Ele é avarento. E existe gente bilionária que o Deus dele é Jesus, e o dinheiro dele serve pessoas. Eu quero orar nessa noite por você.